tarde, tudo bem? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos e parabéns também. Acho que toda vez que a gente consegue reservar algumas horas do nosso dia para vir, né, se desenvolver, aprender, depois voltar a aplicar nas nossas operações, é um diferencial. Então, tenho certeza que isso vai fazer diferença no negócio de vocês. Antes da gente abrir aqui o painel de hoje e eu apresentar os nossos convidados, né, os especialistas aqui para trocar várias opiniões, pontos de vista em relação ao tema, eu queria lembrar que esse painel tem o oferecimento de Nuvem Shop Next, que é a solução da Nuvem Shop para negócios em expansão. E a gente vai falar hoje aqui de diversificação de canais, mas principalmente como que a gente pode integrar esses canais, para que realmente essa estratégia tenha sucesso. Então, para isso, eu queria abrir aqui, né, pedindo para o Jasper se apresentar, né, e logo na sequência aqui o Edu. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Animados com a conversa? Animados para diversificar os canais? Sou Jasper Perru, eu sou Head de Parcerias hoje de N-Market, de Concili, de Predize, de Winnerbox, ou de todo o ecossistema que a gente chama de N-Tools. É um ecossistema especialista em Marketplace. Vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu defendo muito uma última frase ali que apareceu, que eu achei bem legal. A Nuvem Shop é a solução certa para o seu e-commerce. N-Tools tem as soluções para o seu Marketplace. E a ideia da gente conversar um pouquinho hoje aqui é entender como essas duas coisas podem andar lado a lado e se complementar. Então, vai ser bem legal trocar essa ideia com vocês. Boa, obrigado, Jasper. Edu, fica à vontade. Bom, sou o Edu, represento aqui a Sky Skate Rock. A Sky Skate Rock é uma loja de varejo no segmento streetwear. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho da nossa experiência no e-commerce, como cliente Next também. E vamos lá, vamos bater esse papo aí. Boa, obrigado, Edu. Pessoal, até para a gente, né, talvez aqui ter uma conversa, né, uma troca bastante proveitosa, a gente tem um roteiro que apoia aqui as perguntas, mas eu queria saber aqui, quem já opera com mais de um canal de venda? Tá. Boa. E desse canal, qual que é o e-commerce? Perdão. Qual que é marketplace, além do e-commerce? E loja física? Ah, boa. Então, a gente tem aqui representantes que vão poder, né, desenrolar bem aqui esses dois canais complementares. Né? Boa. Pessoal, acho que, para começar, eu queria entender aqui do Jasper, quais são, né, os principais desafios que um empreendedor, um empresário, ou até mesmo um negócio, né, encontra quando ele pensa em diversificar os canais, né? Quais são esses desafios, principalmente pensando em engajamento do time, né, desenho de estratégia? Conta um pouco para a gente essa experiência como ferramenta integradora. Legal, legal. Acho que um primeiro ponto, talvez a gente separar aqui, e aí, galera, vocês vão concordando comigo ou discordando na cabeça para ver se faz sentido para vocês, tá? Mas eu vejo que tem duas grandes perspectivas que eu acho que o lojista ou a indústria, né, pode pensar. Uma questão é uma barreira cultural, estratégica, alinhamento de como a empresa nasceu, o que ela está fazendo. E outra é uma questão também da perspectiva operacional, porque muda muito quando você sai. Às vezes você é uma loja física, ou você nasceu como e-commerce, daqui a pouco você vai operar com um marketplace, ou você vai operar um outro tipo de canal, de afiliados, alguma coisa tal. Então, primeiro, acho que na questão de perspectiva e na questão cultural, eu acho que muito vem da gente acompanhar também o que está acontecendo no mercado. Eu gosto muito de quando a gente vai falar sobre complementação e sobre essa questão de a gente trazer mais canais para ser competitivo. De fato, essa palavra competição é muito forte hoje em dia. Quando a gente fala de varejo, a gente também fala de muita oportunidade. Alguns números mostram aí que, e é legal que o Rato está aqui, depois vocês podem confirmar com ele, que esse cara sabe todos os números, 14% hoje do varejo nacional, se fala que vem do digital. Só que acabou de sair uma pesquisa do E-Commerce Brasil mostrando que 70% do volume de vendas desse varejo digital vem de marketplace. Isso é legal porque mostra que, de fato, esse modelo se estabeleceu muito forte, esse modelo tem muito espaço ainda para crescer, mas também mostra que é uma competição gigantesca. E até uma coisa que a gente estava conversando com o Edu esses dias, que é uma coisa que exige um tipo de gestão totalmente diferente do que é o e-commerce, do que é a loja física.
e uma estratégia também diferente. E aí eu acho que entra o segundo obstáculo. Uma vez que eu já entendi, não, legal, de fato o tráfego está ali, porque para mim a moeda mais cara da internet é o tráfego. Se o tráfego está nos marketplaces, se eu tenho a minha loja, e se eu tenho então a oportunidade ali, mas eu também tenho muita competição, como eu crio estratégias para que essas coisas não compitam? Por exemplo, às vezes não vai fazer sentido, talvez já adiantando alguma pergunta aqui, mas eu trabalhar exatamente com o mesmo mix de produto nos 2 canais. Às vezes, na verdade, eu vou levar de um para o outro. Talvez eu vou fidelizar o cliente a partir disso. E aí começam os desafios operacionais. Então, quando a gente fala daí desde integrações, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a parte logística, sobre a parte de atendimento, talvez mudar essa cultura, mudar essa questão de perspectiva de pensamento, vai levar você a entender que, espera aí, eu preciso então ter soluções especialistas para cá, eu preciso ter um modelo de atendimento, um modelo de precificação, um modelo comercial aqui e um outro aqui. Se você fizer a mesma precificação que você faz no e-commerce, no marketplace, vai dar ruim. Se você atender da mesma forma, vai dar pior ainda. E aí você não diversifica canal, daí você não fica competitivo, porque uma coisa começa a puxar a outra. Exato. Então, assim, a gente pode perceber que ter estratégias específicas para cada canal é muito importante. E desenhar a estratégia, né, não é trivial. Né? Perfeito, perfeito, exatamente. Entender as nuances de cada um, as características, e aí complementar uma coisa a outra, não concorrer. A gente vê muito case nosso ali que o cara, às vezes, utiliza uma estratégia, por exemplo, uma indústria que utiliza o marketplace simplesmente para proteger a marca. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Boa. Mas o que? É uma estratégia específica. Boa. Muito bom. Obrigado, Jasper. Edu, você que já opera aí com 2 canais, né? A loja online, né? Cliente Nuvem Shop, Next, boa. E também com a loja física, né? Conta pra gente um pouco da relevância desses 2 canais e se você já testou outro canal, como que foi a tua experiência? Sim, a gente está com a loja virtual há praticamente 12 anos, com a loja física 20 anos. Então, a gente está desde 2004, com a loja virtual desde 2012. Cara, hoje é impossível para a gente assim, estar sem o e-commerce, né? O e-commerce hoje ele é um canal fundamental dentro da empresa. Todo o crescimento, todo o trabalho feito em cima do e-commerce, ele reflete automaticamente na loja física também, né? E isso, por exemplo, uma loja vai complementando a outra. Sem dúvida, em relação a que o Jasper falou, a canais de venda, eu vejo, com certeza, assim, o marketplace como uma ferramenta muito importante, apesar da gente usar pouco o marketplace né, como uma ferramenta. A gente até já chegou a usar, usa um pouquinho, para tentar buscar ali, de repente, um cliente que ainda não conhece a gente, né? Como a gente é um nicho de mercado, e a gente já pegou, por exemplo, a veia ali do nosso público-alvo, então a gente consegue hoje trabalhar muito bem isso, né, trazendo o cliente até a loja e tal, mas eu acredito também muito na força do marketplace. Acho bem bacana. Legal. Uma curiosidade que eu tenho, né, como que você opera para dar uma experiência única nesses 2 canais, né? Tem alguma estratégia, por exemplo, clientes que vão até a sua loja, se você aborda eles depois para voltar a comprar no seu e-commerce, tem alguma estratégia nesse sentido de integração desses 2 canais? Que integração mesmo de experiência, né? Não só voltado a controle de estoque, experiência mesmo, né? Para o cliente saber que está comprando na SK, independente do canal, ele tem a mesma, né, experiência, o mesmo sentimento ali e a satisfação de comprar com vocês. Sim, hoje, Natal, a gente trabalha muito essa parte realmente de experiência, né? A gente não fala mais, por exemplo, comprar e vender, né? Vender, eu acho que tudo gira em torno da experiência, de você gerar uma experiência para o seu cliente. Então, desde quando ele entra dentro da loja física ou ele entra no site, ele precisa ter uma experiência de compra. Ele precisa não só... porque a venda ela precisa ser prazerosa. O cara, quando ele clicar lá em comprar, colocar os carrinhos no checkout, colocar os produtos no checkout, aquilo precisa gerar não um frenesi, mas precisa gerar uma coisa boa nele. Então... e isso é muito importante, por exemplo, de você ter uma plataforma, de você
ter um site seguro que te dá essa navegação, e você pode agregar ali algumas coisas interessantes em termos de experiência para o cliente. E a mesma coisa se reflete também na loja física. A gente também tenta proporcionar na loja física algumas experiências diferentes para o cliente. É claro que, hoje em dia, todo mundo bate muito em lance de atendimento, por incrível que pareça. A gente fala praticamente quase todos os dias em relação ao atendimento do cliente, ao atendimento ao consumidor. E a grande maioria das experiências que a gente ouve são experiências ruins, cara. São experiências ruins de atendimento, né? Tanto em loja física como em loja virtual. Então, hoje, o nosso pensamento ali é realmente proporcionar uma experiência diferente para o cliente que compra na Sky Skate Rock. Uma pergunta, né, bem, talvez um caso de uso, né? Hoje no teu e-commerce, você disponibiliza a opção do teu consumidor ir retirar o produto na sua loja, até para que ele vá conhecer? Sim, sim. Tem essa opção também, né? O cliente compra lá e pede para retirar na loja. E também, tudo ali a gente também tenta, dentro desse processo aí, criar uma experiência legal para o cliente e tal. E é uma modalidade também que vem crescendo bastante, do cliente comprar pelo e-commerce e fazer a retirada na loja. É bem interessante. Bom, acho que até foi com o Jasper que a gente falou, né, de aproveitar fazer um cross-sell ali na hora da retirada, né? Perfeito. Porque, no final das contas, se a gente para pensar, tudo diz respeito à jornada de compra, né? E a jornada de compra, de fato, o herói da ponta é o cliente. A gente, como loja, como lojista ou como marca, é só o guia disso aí tudo acontecer. E aquele frenesi, né, que o Edu falou aqui, às vezes é você gerar um ponto de conexão com o cara. Quando você consegue ter vários pontos de contato, levando ele especificamente ali para a tua loja e fazendo aquele negócio acontecer, é uma outra oportunidade. Mas também, quando a gente fala aqui de digital, né, no e-commerce como um todo, eu acho que essa jornada de compra, antes era assim, pô, estou com vontade de comprar um tênis. Vou na loja física, falo com o vendedor, provei, gostei e saí andando. Então, era um desejo, necessidade, falava que o cara comprava, saiu com o produto. No e-commerce, a gente adicionou um terceiro ingrediente nesse esquema aí, que é a expectativa. Não sei todo mundo aqui, mas minha esposa, ela compra, dá 2 segundos, ela está olhando se ela recebeu o rastreio para ela ficar lá vendo, opa, está chegando, vai chegar, que dia, não sei o que e tal. Então, a expectativa. Se você usa, então, o teu e-commerce, se você usa o teu tracking, se você usa os teus pontos de contato para ir alimentando essa expectativa e, eventualmente, fidelizando esse cara, você vai conseguir ser mais competitivo. De um outro ponto, quando a gente vai para o marketplace, essa expectativa foi traduzida também em números. E aí a gente fala do alto nível de competição. Porque todo mundo que vende um marketplace, como ele catalisa muita gente que está ali, que tem muita segurança, porque sabe que o produto vai chegar, que sabe que você tem uma série de possibilidades de devolução toda, ele cria um algoritmo que ele vai te colocar o teu SLA, o teu atendimento. E a pior forma de você para ter o melhor produto do mundo, o melhor preço do mundo. Se você está atendendo mal, se você não tem uma boa logística, se você não tem uma boa estrutura operacional, você vai cair, você vai se esconder. E daí aquilo que você precisa, que são pontos de contato para a marca, para fidelizar o cliente, você não consegue ter. Excelente. Pegando, o Edu comentou uma coisa bastante importante aqui, né? Ele tem o canal online e o canal físico, é o e-commerce próprio e a loja. E ele até testou, né, se aventurar ali com o marketplace. Talvez não tenha um resultado tão legal. Quando uma marca de um nicho, ela pensa em ir para um marketplace, conta para a gente assim, quais são as opções que hoje a gente tem disponível, né? Qual que é a diferença, por exemplo, de um marketplace vertical para os horizontais? O que você, como especialista, né, o que você indica para que tenha um produto nichado, independente do segmento? Cara, perfeito. Acho que um grande ponto é, né, talvez trazendo uns conceitos, e depois eu quero conversar com vocês, tá, pessoal, se vocês concordam ou não com o que eu estou falando, acho que é importante pegar esse feedback. Mas, primeiro, e-commerce e marketplace, para mim, não é a mesma coisa. São coisas complementares que têm gestões diferentes, que têm perspectivas diferentes. Segundo, marketplace também não é tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente olha, vamos lá, será que a gente criar uma segmentação agora que, se eu olho para os âncora, né? Então eu tenho ali Amazon, Mercado Livre, daí eu tenho Americanas, eu tenho Via, Casas Bahia agora, né? Magalu. Eu tenho talvez um grupo de marketplace, que são âncoras, todo mundo aqui conhece. Dentro desse grupo eu já consigo segmentar. Porque se eu olho, por exemplo, Amazon e Mercado Livre,
Qual é a diferença delas relacionado, por exemplo, a Magalu, Americanas e Casas Bahia? Fácil lembrar? A Amazon e Mercado Livre são totalmente digitais, não tem loja física, por exemplo. Talvez até tenha menos pontos de contato nesse sentido, mas já é diferente, talvez a gestão é diferente. A gente desce um pouquinho, vamos falar dos marketplaces dos orientais, Shopee, Shein, AliExpress, tem aí outros surgindo, vindo para cá. Daí a gente desce um pouco mais, por exemplo, falando do Edu, né? A gente entra para os mais nichados, Decathlon, Centauro. Então eu olho para isso. Quando a gente olha para a moda, tem Privalia, tem Amaro, tem toda essa galera. Quando eu olho, aí particularmente, uma coisa que a gente tem visto no N-Market crescer muito, com muita consistência, os marketplaces de fidelidade de base ali, ou então financeiros. Então, quando a gente olha para uma Livelo, a gente olha Gui tá aqui, Vale Bônus, por exemplo. Não sei se todo mundo conhece a CRM Bônus, mas os caras têm 30 mil negócios no mercado hoje e agora estão transformando tudo isso e todo o cashback que tem ali em um marketplace onde o cliente pode resgatar um produto lá na ponta. Então, é complexo. Você entender isso, o Paulo vai fazer o seguinte, espera aí, o Arthur não vai comprar esse tênis, o Arthur está ali, o Arthur gosta demais de tênis, eu sei. Ele não vai comprar esse tênis aqui por tal valor se ele tem um ponto para trocar ali. Ele vai trocar para o ponto. Isso vai fazer com que o cara consiga vender com um ticket médio um pouquinho maior, se ele tiver uma estratégia dedicada para aquele canal. Então, na verdade, eu acho que um primeiro ponto é entender, espera aí, qual que é a minha estratégia, qual que é o meu mix para o marketplace, qual que é o meu mix para a loja física, qual que é o meu mix para o e-commerce, qual que é a minha estratégia de precificação para esses caras. Depois, qual que é a minha estratégia de precificação para talvez esse grupo de marketplaces. E aí um ponto muito grande o Du falou aqui, né, ele é muito nichado. Então, quais são os marketplaces que têm um público-alvo que conversa com esse meu nicho? Qual que é a estratégia? Qual que é a estratégia de preço para esse público? Quais são os benefícios para esse público? Então, entender esse tipo de situação vai direcionar melhor quais são as estratégias. Agora, de fato, existem também os mais generalistas relacionados a carteiras de produto, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um Mercado Livre, de uma Amazon, de uma Shopee, hoje em dia, de uma Magalu, cara, tem de tudo lá dentro. Então, eles quebraram um pouco também esse silo de segmentos e tal. Então, na verdade, fazendo uma série de campanhas, uma série de investimentos para virar um endereço para isso. Olha o exemplo de Mercado Livre relacionado à moda. Tudo que o Mercado Livre tem feito relacionado à moda. A gente está com um case agora com algumas marcas muito grandes ali de moda, operando, por exemplo, Lacoste, que tem um tráfego muito grande em Mercado Livre, por exemplo. Boa. Quando a gente fala, né, dessa experiência de compra, a gente sabe que o marketplace, por exemplo, ela não permite você atender, né? Você não consegue transmitir ali para aquele consumidor a experiência que ele teria indo na loja do Edu, indo talvez lá no e-commerce, né, contando com atendimento. E aí, Edu, se você, né, fosse voltar para um canal hoje, que cuidados você tomaria para abrir um canal, voltar para o marketplace, por exemplo, né? O que você faria diferente do que você fez da primeira vez? Talvez deixaria uma pessoa dedicada, né? Eu acho que é isso. Acho que, por exemplo, não dá para você sair colocando ferramentas no e-commerce, seja marketplace ou qualquer outra ferramenta. Eu acho que tudo precisa de dedicação. Como o Jasper falou, o marketplace ele é muito diferente do e-commerce. O contato do cliente, que não é o seu cliente, ele demanda um pouco mais de atenção, até mesmo porque ele não conhece a tua loja, ele não sabe quem é você, e ele está chegando até você por meio de uma outra plataforma que ele confia, né? Então, assim, respondendo a pergunta, o que eu faria hoje diferente é realmente deixar uma pessoa mais dedicada a essa parte do marketplace. Excelente. Pessoal, eu esqueci de comentar no começo, tá? A gente vai ter um espaço para perguntas. Então, conforme a gente for avançando aqui na discussão, caso vocês tenham alguma curiosidade, anotem. Quando faltar 10 minutinhos para o fim do painel, eu vou abrir aqui para vocês. Falando um pouco da parte técnica, né, porque é importante, né, quando a gente fala de integrar canais, né, não só a nível de experiência, existe uma camada de tecnologia. Onde que você, Jasper, entende que existem potenciais erros que demandam talvez mais atenção do lojista
talvez nessa integração, né? Perfeito. Eu acho que o principal ponto falando de canais, né, eu acho que todo ponto é a disponibilidade de catálogo, a disponibilidade de mix, de sortimento. Então, você determinar um fluxo para entender que fique certinho ali a integração desses seus produtos, para que você nasça da forma certa, independente da plataforma, se é o e-commerce ou marketplace, cara, é a base de tudo. E aí, uma vez que eu subi esses produtos, acho que uma outra complexidade que a gente tem que entender é como eu mantenho tudo isso integrado em tempo real todos os meus canais. Então, por exemplo, um cliente hoje no Venshop, eu vi ali o Edielson, por exemplo, que é um grande cliente nosso em comum, H2O. Ele pode pegar, às vezes, um mesmo purificador e ele colocar o mesmo estoque disponível ao mesmo tempo na loja dele da nuvem, no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, no AliExpress, na Livelo, no Banco Inter e tal. E aí, uma vez que alguém faz um pedido, isso é automaticamente atualizado em todos os outros marketplaces. Isso é o que o integrador faz. Só que lembra que eu falei que o estoque é o mesmo, só que as estratégias são diferentes. E aí onde entra a complexidade que o integrador, por exemplo, resolve. Porque daí ele pode criar regras de preço, regras de estoque, de priorização desse estoque, de campanha de preço, de horário, tudo isso, e o integrador que vai gerenciar isso para ele. Então, ele não precisa necessariamente, eu concordo muito com o Du quando ele falou ali de colocar uma pessoa específica, né? Porque daí essa pessoa ela vai negociar com os gerentes de contas dos canais, ela vai entender quais são as campanhas, por exemplo, que aquele canal está passando. A gente saiu recente agora da oferta Prime da Amazon. A gente saiu de um Prime Day que saiu antes de 2 dias para 6. A gente vê agora a Black, né? Daqui a pouco vai ser a Copa do Mundo do e-commerce aí, avançando cada vez mais. Então, eu preciso ter estratégia de preço para cada um desses canais. E aí, nesse ponto, as ferramentas especialistas acabam ajudando, para que você faça tudo isso ao mesmo tempo. Então, você coordenar uma campanha lá, às vezes você tem 1 milhão de SKUs. Tem casos desse. O cara tem 16 canais, com 16 estratégias de preço diferentes, com uma priorização de estoque, com uma garantia que não vai ter ruptura, com uma garantia que você vai expedir no tempo certo, é o detalhe também que vai fazer a diferença do cara performar muito. Esse é o ponto. E além dessa parte de controle de estoque, é importante, né? Imagina você tem um produto em 5, 10 canais, vende o estoque continua disponível, o consumidor compra, aí você tem que mandar um e-mail dizendo que não tem mais o produto, né? Experiência horrível. Então, além do controle de estoque, eu já ouvi de outros lojistas um desafio na parte logística também, né? Porque quando você está vendendo do teu e-commerce ou da tua loja, você tem um controle maior ali sobre o envio, a rastreabilidade daquele pedido. Existe alguma integração também nesse sentido logístico? Existe, e aí entra o ponto que o marketplace tem dado cada vez mais o pulo do gato, né? Que a complexidade logística, pelo tamanho do nosso país e por tudo que acontece, é muito grande, é um país continental, e aí o marketplace, até para ajudar, principalmente as indústrias, né? Porque a indústria, às vezes, ela tem um know-how B2B ali, e ela tem um tipo de logística que ela não está acostumada a fazer aquele last mile tão granular, entregar casinha por casa e tal. O que o Marketplace fez? Primeiro, ele criou modelos de integração de frete e modelos de integração de tracking e tudo que vai garantir que você consiga gerenciar isso, mas, mais do que isso, eles criaram a operação logística deles. Então, é o modelo fulfillment, né, que a gente entende, que é quando você vai lá e armazena o teu produto no Marketplace e ele faz o despacho. Eu moro em Maringá, no Paraná. Se eu comprar um produto, geralmente, até às 4 horas da tarde do dia, no outro dia, às vezes, eu recebo em casa. Eu já cheguei a comprar, estava viajando aqui, viajo muito para esses eventos, essas coisas, precisava ter um ensaio, eu lembrei que eu estava sem palheta, eu sou guitarrista e tal. Eu comprei palheta na Amazon, chegou do outro dia em casa. Eu não precisei sair para andar uma quadra, porque tinha um estoque no full e eles fazem despacho para lá todos os dias. A gente está falando, por exemplo, de um Mercado Livre que acabou de anunciar que vai sair de 10 para 21 centros de distribuições, correto, Hatz? 21 centros de distribuições no país. A gente está falando de uma Shopee que acabou de lançar um fulfillment. A gente está falando de uma Amazon que está em praticamente todos os estados, já entrega rapidamente. Então, esse tipo de coisa se resolve com tecnologia e não mais operacional. Porque daí o Du só vai precisar pegar um lote de tênis, jogar para lá e ter uma boa estratégia para que aquele produto gire. E aí, às vezes, é uma estratégia complementar à que está na loja.
inclusive de talvez fazer girar um produto, sabe? Então, esse tipo de conta é o que vai fazer a diferença. E isso vai fazer a diferença também no algoritmo do canal, já que a gente quer ser competitivo, porque quanto melhor você é relacionado ao prazo de entrega, melhor você sobe nas réguas de reputação para você ganhar o bendito buy box, ou as ofertas de destaque, que quem vende marketplace sabe que é tão importante aqui. Faz sentido, pessoal? Aí. Boa, boa. Se não fizer, vocês falem, por favor. Boa. Até você comentou bastante aí, né, sobre esse investimento, esse desenvolvimento que os marketplaces têm feito aí no mercado, né? E aí isso gera talvez aqui uma ansiedade, né, um desconforto, né, quem vende o D2C, né, o e-commerce próprio pro consumidor final. Mas a gente tem aqui, Edu, né, vou expor porque entendo que está liberado aqui, né? Mas me contaram, estou vendo aqui, né, que a SK de junho até agosto teve um crescimento de 40% nas vendas do e-commerce e com um ticket médio que, em média, é 50% maior do que o ticket médio da vertical de moda, do teu segmento, né? Conta para a gente um pouquinho o que você tem feito no teu e-commerce ou como a loja tem potencializado para você alcançar esses resultados. Bom, vamos lá. A parada é bem complexa, né, cara? Quando a gente fala de conversão, quando a gente fala de venda, a gente sempre fica procurando uma ferramenta milagrosa para nos ajudar, né? Mas, como eu falei no início, a gente tem praticamente aí 12 anos de e-commerce e a gente já usou muita coisa. A gente já encheu o site de ferramentas e, ao longo do tempo, a gente viu que a gente não precisa muito disso. A gente precisa ter algumas ferramentas que nos ajude no dia a dia, escolher aquelas que realmente vão fazer a diferença dentro da plataforma. E não esquecer, cara, principalmente do relacionamento do cliente, com o cliente. Eu acho que é isso que a gente vem apostando muito ao longo desses anos. De uns 2 anos para cá, a gente vem focando muito nisso. As redes sociais, né, que até a Lívia, que está aqui comigo, ela que cria todos esses conteúdos. Então, assim, se eu for hoje pontuar, né, em relação a esse crescimento, eu posso categorizar aqui sobre o nosso relacionamento com o cliente, que é uma coisa, não vamos falar surreal, mas é uma coisa assim que realmente é o diferencial nosso, assim, né? Então, muita gente, igual a gente, busca uma ferramenta aí, vamos apostar nessa ferramenta. Eu acho que realmente o menos é mais. Eu acho que realmente o e-commerce ele tem que funcionar de uma maneira, eu sempre falo isso, uma maneira lisa. Ele tem que ser direto, tem que ser dinâmico. Ele não pode ter distração do cliente no meio da compra. Quanto menos clique, melhor. Mas assim, o que a gente mais hoje está trabalhando é esse lance mesmo com o cliente, de você proporcionar, de você fazer com que o cliente interaja com você nas redes sociais. Hoje a Sky Skate Rock ela tem quase 700 mil seguidores no Insta, tem acho que 400 mil seguidores no TikTok. São clientes que são diferentes, não são clientes iguais, né? Então são criados conteúdos diferentes, criados conteúdo para o TikTok, criado conteúdo para o Instagram. Tudo isso, gente, dá muito trabalho, e não é do dia para a noite. Então, o resultado, ele vai aparecer. Não tem segredo, cara, mas é muito trabalho, realmente, você criar conteúdo, eu vejo o trabalho das meninas, esse relacionamento, você ter essa credibilidade com o cliente. Então, eu acredito que isso começou já a aparecer nos números, né, que você citou. Isso também é tema de reunião que a gente faz dentro da empresa. A gente sabe que a gente é uma empresa hoje de médio porte, vamos dizer assim, em relação ao nosso nicho. Então, e a responsabilidade que a gente tem, né? Então, o que a gente vem conquistando, o que a gente vem mostrando de número, principalmente em mês que praticamente não tem nada, né, cara? Agosto, setembro, você não tem nenhuma data sazonal. Tem Dia dos Pais, mas não tem muito a ver com a gente, tal. Mas eu sempre busco isso agora. O que tiver de ferramenta que a gente possa interagir com o cliente, da gente poder proporcionar uma experiência diferente com o cliente, eu vou nessa.
Não, legal. E aí, você falou bastante sobre relacionamento com o cliente. A gente sempre pensa, né, em acompanhar, dar uma experiência desde o primeiro contato que ele tem com a nossa marca, seja nas redes sociais ou através da busca de um produto específico, cai no anúncio que te leva para o site. Mas como que você trabalha a tua base, que já é tua cliente? Né? Porque a gente percebe isso, né, em alguns lojistas, sempre investindo em adquirir novos clientes, eles esquecem que eles têm uma base que já conhecem você, já comprou, tiveram uma experiência boa, né? Tem algum trabalho específico com a tua base que você faz para que eles voltem a comprar com você com alguma frequência? Sim, Luiz. Então, assim, normalmente, a gente sempre pensa no mais, né? Eu quero atingir mais clientes, eu quero mostrar minha loja para mais pessoas, eu quero mostrar meus produtos para mais pessoas, e a gente se esquece do que a gente tem, né? A gente falou de alguns números aí, 700 mil pessoas, quase 700 mil pessoas no Instagram. É muita gente, né? É muita gente que segue. Se você for parar para pensar, é muita gente. Então, isso foi uma estratégia também. A gente falou, gente, por que a gente não para de querer, não assim, parar de crescer nas redes sociais, não é isso, mas não para de querer, por exemplo, mostrar a loja para quem ainda não conhece e a gente trabalhar essas pessoas que já estão na nossa base, né? Vamos trabalhar essas pessoas que estão focadas com a gente. E aí começou esse trabalho mesmo, né? Esse trabalho desse relacionamento que eu insisto aqui. Então, sim, existe, sim, né, um trabalho muito forte. Cara, as ferramentas básicas que não pode faltar, o e-mail marketing, uma pessoa dedicada hoje para responder redes sociais, uma pessoa dedicada para responder a pós-venda. Então, assim, você precisa ter alguns mecanismos que te ajudem a desenvolver tudo isso, né? Então, sim, a gente acredita muito na nossa base e a gente trabalha muito, muito, muito mesmo essa parte. É claro que sempre vai aparecer novos clientes que também vão ser trabalhados, mas o foco mesmo é trabalhar realmente a nossa base. Queria complementar essa resposta dele, talvez trazendo uma reflexão pessoal também, vocês pensarem se concordam comigo ou não, mas eu tenho visto muito, e eu lembrei disso quando o Edu falou ali, tipo, não tem uma data tão sazonal, agora uma coisa muito específica, né? O Marketplace tem aprendido muito com isso, porque, no final das contas, eles acabaram se transformando nos grandes motores de busca. Muitos de vocês aqui, ou eu, pelo menos, faço isso, às vezes eu preciso de um produto, eu não vou mais no Google, eu já vou direto no Marketplace que eu gosto, lá tal, que eu sei que vai ter, e já pesquiso, e, de repente, eu já faço o checkout. Só que eles, entendendo isso, eles olharam, opa, peraí, então, primeiro, eu tenho recurso, o cara vem para cá, como que eu faço esse cara converter? E aí a gente vê cada vez mais o próprio Marketplace trabalhando muito essa questão da experiência, da captação do teu estímulo ali da tua atenção de ficar ali. Então, por exemplo, agora a gente vê clips em alguns canais. A gente vê, né, os reels dentro do canal. A gente vê, inclusive, agora plataformas de streaming dentro do Marketplace. Você fala, cara, o que tem a ver? Por que esse cara está colocando filme aqui? Ou vamos para um outro lado, né? A gente tem o próprio pessoal de Vale Bônus, que vai trazer o cara lá porque ele tem um benefício para ele gastar. A gente tem, por exemplo, no Animarket, a gente é o integrador exclusivo do Itaú Shop, que é o Marketplace do Itaú. Olha que interessante. Qual que é o tamanho da base do Itaú e o que ele consegue fazer? Toda vez que eu entro lá para ver uma coisa do meu extrato, aparece lá, e aí, Jasper, está querendo comprar um iPhone? Aqui tem, clica aqui e receba um cashback de tanto. Então, captar a atenção do recurso que já está ali, que já vai ali e converter isso em venda. E aí é muito pico de dopamina, né? Eles vão te trazendo coisa a todo momento. Aí você sai dali, você vai assistir televisão. O que você vê? O Marketplace. Aí você vai assistir futebol. Quem que está levando a bola é o Mercado Livre. Aí você vai ver tal coisa da NBA. É a Amazon. E aí está toda hora martelando. Você precisa do produto, onde você vai buscar? Ali. E aí, a partir disso, eles começaram a trazer o público e criar uma série de datas. A gente lança um relatório no final de cada quarter com dados comparativos de que contra que, né, quarter contra quarter, de fechamento de dados, ticket médio, aumento de volume, aumento de pedidos, tal. E a gente começou a colocar um calendário do próximo quarter. Se a gente deixar, fica maior que o relatório. Porque é tanta data, é dia do estudante, é dia não sei o que lá, é dia tal, que o Marketplace tem um público e ele vai acionar o cara para fazer. Então, é Prime Day. Um grande exemplo, o Marketplace está crescendo demais, Shopee. O Spike Day, que é o 7/7, 8/8, 9/9. Você já viu os caras que fazem as propagandas deles? Quanto esse cara está investindo em publicidade?
E ele acaba atingindo, aí é o que o Edu falou lá atrás, que é o que ele faz muito na loja física ali no e-commerce, os pontos de contato, né, criar um negócio. O Marketplace está fazendo isso, ele está criando pontos de contato em todo momento. Quem sabe fazer muito bem essa estratégia, por exemplo, complementa isso. Você vai gerando, você vai colocando o teu produto, principalmente se você tem uma marca, você vai criando uma linha de produto, vai gerando identificação com a tua marca, esse cara vai tendo ponto de contato, daqui a pouco onde ele está? Lá no teu site, comprando um produto teu. Aí, de fato, quando você é uma indústria, é mais fácil você fazer isso com a tua marca. Mas aí você complementa as duas coisas. Boa. Improvisar aqui, está fora do roteiro, então, se você quiser improvisar a resposta, aí fica à vontade. Mas eu fiquei curioso, né? O Edu comentou sobre fazer ali uma abordagem, você mandando meio marketing, um cupom de desconto de recompra e tal. Como que um seller de marketplace pode, ou não sei quais ferramentas o marketplace oferece para que o lojista possa alcançar dentro do marketplace um cliente que já comprou com ele no marketplace? Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Perfeito. Acho que um primeiro é fazer a leitura da base daquele marketplace. No mínimo, você sabe, por exemplo, o estado, você sabe o tipo de produto, você sabe a região. Dentro do N-Market, por exemplo, a gente criou uma funcionalidade que a gente chama de mapa de calor de frete. Todo cliente nosso do N-Market, ele consegue verificar ali em tempo real quais foram os estados, as cidades e os locais onde ele teve uma busca de frete de um produto e onde ele converteu. E aí, primeiro, ele usa isso para ele melhorar a estratégia. Pô, estou convertendo pouco em Minas Gerais. Então, deixa eu melhorar meu frete lá, porque se eu tenho muita busca, eu tenho como converter ali dentro. Mas o cara que é o esperto mesmo, ele dá o pulo do gato e ele fala, opa, peraí, por que eu não faço uma mídia paga do meu e-commerce lá em Minas Gerais? Já que está tendo pesquisa do meu produto e tal, naquele ponto. E aí ele vai complementando as coisas. Outro ponto, Natal, é que às vezes ele faz alguma coisa relacionada ao produto que ele entrega, ele manda um brinde, ele manda, às vezes, uma notificação. Então, quando você conversa direitinho, você consegue criar meios ali de chegar nesse ponto de contato. Então, você vai fidelizando. E aí, principalmente quando você é uma marca, você atua pela beirada ali nos outros pontos de contato com o cara. Ele vai vendo tua marca, daqui a pouco ele vai olhar ali dentro para ver se o preço está mais baixo. A gente tem, inclusive, marcas que fazem isso. O Marketplace é só uma estratégia complementar. O preço mais agressivo dele mesmo é no site próprio. Muito normal isso. Boa. Pessoal, eventos como esse aqui, eu acho que sempre é uma grande oportunidade para a gente adquirir, consumir conteúdo, como o que a gente está fazendo aqui, né, compartilhando, conhecer ferramentas, soluções aqui, como a gente tem aqui fora, e levar algum tipo de inspiração. Mas também é comum que a gente se inspire em outras marcas. Eu queria perguntar para o Edu, qual que é a tua inspiração? Tem alguma marca em específico ou e-commerce que você dá uma olhadinha e fala, pô, isso aqui é legal, quero trazer para o meu negócio? Bom, a nossa referência vem, por exemplo, como a gente trabalha assim com marcas nesse segmento de street, a gente vai muito para esse meio mesmo, né? Então, Nike, Vans, então, de fora, né? Então a gente vai consumindo esses conteúdos assim. Essas marcas nos inspiram assim bastante. Boa. E aí eu conecto essas marcas que você comentou aqui, né? Vans, Nike, algumas delas a gente vê presente no marketplace, né, Jasper? Com a loja própria, loja oficial. Conta um pouco dessa estratégia. Por que essas marcas estão vindo para o marketplace? Legal, cara. A gente tem muito disso dentro do N-Market. A Adidas, por exemplo, a gente faz a operação de marketplace deles agora. A Osklen, Fila, New Balance, aí a tecnologia, né? Então, Acer, Asus, Lenovo, por exemplo, está com a gente. Fala, nossa, Jasper, mas todos esses caras têm venda em distribuição. Às vezes, esse cara tem revendedor. De fato, tem. Né? A gente olha marcas como a Levi's, Bibi, então, desses segmentos todos que acabam utilizando o N-Market ali para fazer a venda em vários marketplaces e para complementar a venda. E eu lembro que até tem mudado isso um pouco, Natal, mas um dos pontos que a gente tinha muito é que, às vezes, a marca entrava simplesmente para posicionar o preço e tirar os concorrentes falsos dali. Eu lembro quando a gente começou a fazer um projeto, por exemplo, lá atrás, com a Lacoste, com a Reserva, o grande ponto era mostrar para o Mercado Livre, que não fazia sentido você comprar um Apollo da Lacoste por R$ 59,90 no Mercado Livre. O jacaré vinha e você colocava para lavar e saía nadando. E tal. Mas tinha gente que comprava e ainda ficava bravo e falava mal do que, nossa, comprei uma camiseta da Lacoste, não é boa. E tal. E aí, o que acontece? Eles colocavam lá um produto
posicionava, loja oficial, e o meu preço é esse. Ah, não, então uma Polo é 399. Sei lá, a hora que ele pesquisava, quando você, por exemplo, é uma marca dentro do marketplace, geralmente você tem um brand protection, que é um programa de proteção de marca que, inclusive, você pode ir lá e falar, peraí, esse cara aqui está usando um produto meu, bane esse cara, tira daqui. E ele já faz uma proteção. Esse, para mim, era um dos grandes pontos por que as indústrias entravam no movimento. O que acontece é que, uma vez que você está lá, todo mundo gosta de receber, ou você vendeu. Você começou a ser mordido pelo negocinho de, opa, caiu mais venda aqui, começou a aumentar volume, começou a aumentar volume. Eu comecei a ter um pouco mais de reputação dentro do canal, o algoritmo começou a olhar para mim, eu comecei a aproveitar o tráfego. Galera, tipo, é um dado que eu trouxe, né? E não foi eu, foi o E-Commerce Brasil. 70% do volume de vendas do digital está no marketplace. Não tem como a gente ignorar isso, tal. E aí esse cara começa a vender, ele começa a fazer uma outra estratégia. Então, a gente tem visto cada vez mais as marcas trazerem operação para ali. A gente está dentro de casa também com a LG, com... É muita marca. E essa galera... E aí uma coisa que é bem interessante de tecnologia, que, nossa, já você só está falando de grandes marcas. A gente percebeu que a gente consegue entregar isso para o cara que é pequenininho. Então, eu tenho lá no N-Market, desde cara que faz, às vezes, 15 mil reais de venda em marketplace no mês, 20 mil reais de marketplace no mês, até cara que faz 150, 200 milhões de reais no mês em marketplace. E com uma operação, inclusive, que para em pé. Porque a gente sabe também, a gente é muito consciente disso, vender no marketplace não é a coisa mais difícil do mundo, né, Edu? O problema é vender ganhando dinheiro. E aí entra o pulo do gato, do cara que sabe fazer uma boa precificação, do cara que faz uma boa conciliação para entender as campanhas, do cara que faz uma boa negociação de sell-in e sell-out com as marcas. Então, do cara que vai lá e posiciona uma estratégia, eu gosto muito de passar a Black nos nossos clientes. Então, provavelmente agora eu vou passar a Black num cliente nosso que ele está prevendo aí fazer uns 120, 130 milhões na Black. Tal. E é muito interessante que as negociações que ela faz, ela consegue rebate do marketplace e ela consegue rebate da indústria. E ela posiciona o preço dela aqui. E aproveita o tráfego. Então, teve que fazer conta? Teve que fazer conta. Mas ela vai vender muito e ela não vai baixar tanto a margem. Só vai aproveitar o canal. Boa. Dá para fazer muito isso, né? Já viu muito. Vou pegar essa parte final da Black Friday e já perguntar para o Edu aqui. O que você está tramando aí? Quais são os preparativos para Black Friday e expectativa, principalmente? Então, uma das coisas mais difíceis que a gente tem é sempre superar o ano anterior, né? Esse é o nosso desafio. Mas a expectativa para esse ano é a gente superar isso em 10%, tanto em número de vendas como em faturamento, né? A gente já vem trabalhando isso já desde agosto, para falar a real, e acredito aí que a gente sempre começa o Black Friday, ele nunca é no dia certo, ele sempre começa... Agora virou o mês, né? O brasileiro gosta de fazer isso, metendo na quinta mais. Então, aí a gente faz, uma semana de promoção, e essa galera que já segue a gente, que já acompanha, eles esperam também muito por essa data, né? Então, a nossa perspectiva é de aumento de 10% aí tanto em faturamento como em número de Legal que é um pedido. dado de mercado também, tá? O Edu está bem alinhado ali. Uma das perspectivas de pesquisas que saíram é de um aumento de pelo menos 10% no volume geral, de 14% no volume de pedidos, porque o ticket médio baixou um pouco, porque se a gente parar para pensar, e também sendo realista, os 2 últimos anos foram anos de fracasso de Black. A gente teve queda aí de 14,9%. Só que os 3 primeiros trimestres desse ano já foram melhores que todos os outros. Então, galera, é a hora. Tem que fazer a venda acontecer. Dá para ter, então, aí uma expectativa positiva. Sim, positiva, está positiva. Sim. E falando em Black Friday, a gente sempre pensa em desconto, né? Você testa alguma outra abordagem? Talvez trazer uma linha de produtos específico para Black Friday? Normalmente, nesse nosso segmento, sempre quando chega aí esse mês de agosto e tal, os fornecedores, eles mesmos ligam, né? Sobrou um pouco de coleção do verão, 30% de desconto, 40% de desconto. Aí a gente compra, guarda, e quando chega lá, a gente repassa esse desconto para o consumidor final, né? Boa. Bom, pessoal, a gente vai partir aqui para o final, tá, do painel, e lembrando que tem aí os minutos para as perguntas. Então, só para a gente encerrar aqui essa troca,
Pensando, né, olhando para frente nessa integração de canais, a gente fala muito omnichannel, né, ampliar os canais, integrá-los para que isso realmente potencialize o sucesso do nosso negócio. O que você tem de expectativa, né? Hoje está com a loja, né, física e a loja online. Você está no teu radar ampliar o canal, abrir algum outro canal no futuro, Edu? Não, a ideia mesmo é a gente focar na loja virtual, a gente sempre trabalhar a loja física, deixar ela mais bacana possível, né? Mais a distribuição de produto, decoração, o atendimento, o alinhamento. E o e-commerce a gente focar muito em inovação de produtos, em canais de atendimento. Mas o que eu queria destacar mesmo aqui, gente, é que assim, a conversão ela está em todo lugar. Ela não está só numa ferramenta. Ela está desde do seu colaborador. Ela não é é como eu disse, aquela ferramenta milagrosa. Eu acho que ela está em todo pontinho do seu e-commerce, em todo colaborador que conversa com o cliente, que tira uma fotografia, que faz um post no Instagram. Então, eu acho que a conversão ela realmente é um papo, é o santo graal, né? Então, todo mundo vai buscar isso, né? Então, assim, eu acho que a conversão ela está em todos esses pontos, Natal, sabe? Desde de uma ferramenta que você utiliza ali para agregar nas vendas, mas ela está aí em todos os pontos da tua loja, com certeza. Tá? E você, Jasper, o que você enxerga para o futuro do Omnichannel aí, cara? Cara, legal. Acho que um primeiro ponto, batendo com o que o Edu falou ali, é muito dessa questão da conversão e da jornada completa, né? Você pegar o cara em todos os pontos. E aí eu acredito fielmente aí e é por isso que a gente investe todas as nossas fichas nisso, ali dentro de casa, com marketplaces, que já é presença, mas principalmente o futuro é marketplace. Só que não marketplace do jeito que a gente conhece. Na verdade, eu acredito muito no marketplace como o conceito lá de antigamente, quando nasceram os shopping centers, da gente ter a facilidade de comprar tudo em um lugar só. A gente gosta de ser conveniente e tal, colocar tudo num carrinho, fazer um check-out e cair. E aí, quando eu falei de pontos de contato, o que eu acredito é que o marketplace ele vai splitar, e aí você vai estar assistindo a televisão, você vai poder fazer uma compra. Você vai olhar no teu relógio, vai vir uma recomendação, você vai estar fazendo uma conta. Alguém vai estar fazendo uma dancinha no TikTok, vai comprar aqui. Você vai clicar e vai comprar. Com o 5G, por exemplo, que veio aí, cara, todo mundo fala da velocidade do 5G, né? Agora eu vou viajar um pouco, mas todo mundo fala, não, a velocidade do 5G é o grande ponto. Cara, não é isso. O grande ponto é que você pode conectar muitos mais dispositivos numa metragem quadrada muito menor. O que isso vai acontecer? Daqui a pouco, tudo que a gente tem vai estar conectado. E tudo vai levar para quê? Para a gente comprar. Então, você vai abrir tua geladeira, ela vai poder ter um negócio lá e vai falar, opa, deixa eu comprar isso aqui da Amazon, que já acontece lá fora. E o grande ponto também do futuro é que quem que vai levar esse produto do lojista para a Amazon, da Amazon para o cliente? Aí é o N-Market. E daí, de certa forma, se vai levar para o e-commerce depois, vai levar para o e-commerce da nuvem. Mas, cara, eu acredito demais nisso. Assim. A gente não vai comprar só no www.skyskaterock.com ou mercadolivre.com. Eu acredito bastante nisso. Não, perfeito. Pessoal, vale lembrar aqui, né, que a gente trouxe, né, o Edu como representante aqui, né, um empreendedor que opera nos canais, digamos, tradicionais, né, mais conhecidos, o Jasper aqui como especialista, né, de integração com o Marketplace, mas a gente tem aqui também a Nuvem Shop. Né? A Nuvem Shop acredita que vocês, lojistas, podem, né, definir, escolher qual canal, né, é o principal para vocês. E, para isso, a gente oferece todo o nosso ecossistema. Né? Não só as integrações, como a gente tem aqui com a Animart, mas também desenvolvendo novas funcionalidades para o ponto físico. Né? Então, já tem o PDV, a gente já consegue trazer ferramentas ali que o lojista, na própria loja física, consegue interagir com o e-commerce. Né? Então, a gente está dando, né, possibilidade para vocês testarem não só esses dois canais, mas qualquer outro que vocês queiram aí, né, apostar em algum momento. Isso é uma outra coisa também que eu não acredito, pessoal, que o varejo físico vai acabar, que as lojas físicas vão acabar. Cara, isso aí já voltou. Eu acho que isso vai se transformar. E aí é o que o Edu falou, daqui a pouco eu vou comprar meu sonho, né, poder voltar a fazer isso, mas eu vou comprar um skate na loja física dele, vou lá receber e vou poder andar no Ralph que tem dentro da loja. Aí sim, pronto. Aí me convida. Infelizmente não consigo mais. Mas eu acho que é muito isso, um centro de experiência e conversão e tudo
do que só uma loja em si. Né? Boa. Obrigado aí, pessoal. Vou abrir aqui uns minutinhos para... Né? Quantos minutos a gente tem? 29 ou 27 segundos. Não, mas eu acho que a gente tem uns minutinhos ainda, né? Não? Então, uma pergunta? 2? Então, vamos lá. 2 perguntas rápidas. Olha lá, ó, tem a primeira. Se for pelo menos aqui a resposta rápida, daí a gente abre para mais uma, pelo menos. Obrigado. Queria saber com o Jasper qual o primeiro passo que ele indica para uma indústria que não trabalha com marketplaces, que tem curiosidade para convencer até, às vezes, um diretor ali mais engessado, conservador, já que poucas pessoas levantaram a mão. E para o Edu, queria saber, a gente falou muito de Nike, Adidas, Vans, etc. Qual marca nacional você admira muito, cara, que você acha que é uma referência massa e que, inclusive, pode bater de frente com esses grandes no futuro? Valeu. Cara, eu acho que o primeiro ponto é, por exemplo, se você é um cliente nuvem, fale com a gente ali no N, que a gente consegue trazer um pouco mais de dados para você e ajudar nesse contato com o marketplace e fazer a integração. Acho que um segundo ponto é aquilo que eu falei, se há uma mudança estratégica, uma mudança de perspectiva, cara, vai a partir de dados. Então, por exemplo, a gente tem relatórios lá dos últimos 3 quarters que mostram isso daqui. Eu brinquei com o Hatz daqui porque, cara, segue esse cara daqui no LinkedIn, é diário. Não sei se está sendo diário, mas pelo menos diariamente vai ter algum dado, algum insight dele sobre esse mercado. E aí talvez você vai olhar, cara, isso aqui faz sentido para a minha operação? Que nem para o Du, claramente a gente já viu, eu estava conversando com ele, Marketplace não é a primeira estratégia. E talvez nunca vai ser, porque ele conseguiu construir uma força de marca muito grande, uma identificação com o público, que não tem por que ele queimar margem do outro lado. Só que aí ele tem consciência disso, é uma escolha que ele está fazendo. E isso é legal, entendeu? Então, acho que conversar sobre isso, e aí, cara, vamos bater um papo, vamos fazer sobre isso. Agora, sim, de fato, se você fechar o olho para isso, você vai ser engolido. Isso é lei. Bom, vamos lá. A marca que eu curto muito aqui no Brasil é chamada Ous. Eles não perdem nada assim, para a marca gringa. Bem legal. Tem uma última aqui. Quer fazer a pergunta? Para vocês hoje, eu queria uma visão mais clara. Eu trabalho também com marketplace, eu tenho loja de marketplace, né? A minha operação comecei em 2021 e esse ano eu mandei tudo para o full, porque é papelaria. Papelaria, sim, é um negócio que arrebenta muito de vendas, sabe? E eu atendo clientes, porque eu também tenho uma agência de comunicação e eu vejo essa dificuldade da questão da indústria olhar para o marketplace com mais carinho. A gente tem um cliente do setor de máquinas para sublimação, enfim, a gente vê que todos os concorrentes dele estão dentro do marketplace, só que com outros nomes. E o medo deles, por ser uma empresa que é referência no mercado, é entrar no marketplace e perder a questão dos revendedores, porque, imagina, você está aqui em São Paulo, diversas lojas revendem essa marca. E aí, como fica para a gente, como agência, convencê-los de que, de fato, vale a pena, né, a gente ir para uma outra linha ali? Porque, quando eu fiz toda a análise para eles, eu acho que vocês também devem conhecer, a gente usou uma ferramenta para analisar todos os anúncios da concorrência dentro do Mercado Livre, por exemplo, para saber quanto que eles estavam vendendo, quanto eles estavam faturando. E aí eu descobri que eram 4 perfis, um diferente do outro, com preço diferente. E aí eu falei, olha, eu acho que o caminho interessante seria esses. Só que eles são extremamente reticentes em relação a isso, sabe? De ser uma deslealdade com os clientes que eles têm no mercado hoje. Perfeito. Acho que tudo vai passar primeiro por estratégia. Então, o D2C já é uma realidade, né? A indústria vendendo direto para o consumidor, mas ele pode ter alinhamentos, por exemplo, de mix de produto. Então, às vezes, ele não vai conflitar o canal, ele pode dar prioridade de um produto para o revendedor dele, para o canal, e ele ter o produto lá. Por exemplo, a Lenovo está com a gente. Você nunca vai ver a falta de um estoque Lenovo no marketplace, porque ela está nas duas pontas. E se acaba do revendedor, tem o produto dele. Se às vezes ele é um pouco mais conservador e ele quer começar a fazer a operação, às vezes começa por um full, né, por não daí um fulfillment, mas um full commerce, alguma outra marca que vai representar a marca dele, vai fazer aquilo ali dentro. Tem forma de entrar. O grande problema é que, enquanto ele não faz isso, ele vai perdendo todo esse contexto. Ele vai sendo engolido.
E, eventualmente, é muito mais fácil, inclusive, do que ele imagina, ele conseguir entrar, colocar um produto, daí sim, talvez num fulfillment, dependendo das dimensões, mas hoje a gente já tem fulfillment que atende todo tipo de dimensão, e ele conseguir complementar essa oferta. Então, eu acho que é uma questão... Cara, assim, eu gosto de falar muito, vocês perceberam, né? Mas, cara, contra fatos e números, não dá para o cara ficar brigando. Então, é de fazer conta e montar a estratégia. Era o cara. É. Cara, assim, isso já acontece. Eu estou nesse mercado há 18 anos já, trabalhando com RP, desde a criação do N-Market. O N-Market já tem 10 anos já de mercado, tudo. E isso é recorrente. E a gente vê cada vez mais as indústrias entrando. A gente acabou de lançar, essa semana, a gente anunciou a Nestlé como um cliente nossa, a LG esses dias atrás. A gente anunciou o Magalu vendendo dentro do AliExpress, utilizando o N-Market. Então, tudo isso, a gente até falava, né, se na dúvida, pergunte para os marketplaces, que a gente hoje tem 13 marketplaces que usam N-Market para vender em outros marketplaces. Cara, olha que loucura, né? A Kamikado é uma cliente minha, que é um marketplace, mas usa o N para vender em outros marketplaces. Madeira faz isso. Porque, no final das contas, o que interessa é se atender o público lá. Lembra que eu falei que, no final das contas, o herói é o próprio cliente, a gente é a guia que vai levar o produto. Boa. Não, no início, a estratégia deles, isso é uma expectativa que a gente sabe se vai acontecer ou não, mas eles estão vendendo produtos deles só, tipo um P deles ali, splitando. Mas, cara, o céu é o limite. Eu acredito que, em algum momento, sortimento com sortimento, o cliente que vai escolher se ele gosta de comprar do laranja, do amarelo ou do preto. Boa. Depois ali, vão lá no stand da Nuvem Shop. Vai longe. Alugar o Jasper aqui, o Edu, para ficar lá uns minutinhos com a gente e vocês conversem lá. Pessoal, queria agradecer muito mesmo a presença de vocês. Jasper, Edu, obrigado aí por aceitarem o convite aí, de dividir com a gente aí todo esse conteúdo. Pessoal, obrigado, sucesso, e a gente está à disposição lá no stand da Nuvem Shop. Um abraço. Valeu.